Fala aí galera, eu sou o T e chegamos no range dela, né? A Banlist. Famigerada Banlist, me faltou um adjetivo aqui pra falar sobre ela, né? Enfim, sim, meus amigos, eu tô aqui para falar um pouquinho sobre a Banlist que foi anunciada no Master Duel, né? Eu tava prestes a dormir, prestes a pegar no sono, num daqueles momentos em que você, ao mesmo tempo, acha que tá dormindo, mas ao mesmo tempo você acorda e você ouve a voz da sua ex e você acorda... Não. Enfim, era um momento onde eu tava quase dormindo, aí eu acordei, olhei o celular e caralho, saiu o Banlist. Eu pensei em gravar seriamente um vídeo naquele mesmo momento, altas 4 horas da manhã, foi quando eu vi, mas eu não gravei. Mas eu tô aqui pra poder falar um pouquinho sobre ela, né? A Banlist do Master Duel que foi anunciada. Então, como todo mundo sabe, o Master Duel faz o lançamento das Banlist de maneira mensal, né? Eu tô completamente escroto aqui na cadeira, mas enfim, ele faz o lançamento da Banlist de maneira mensal. Eu não me recordo, na verdade, teve uma Banlist no começo do mês, acho que teve, né? Teve a Banlist no começo do mês que limitou todos os hechizos. Aí agora saiu uma nova Banlist, né? Ainda dentro do mês de junho. Então, desde que acabou a Duelist Cup, teve uma Banlist no começo do mês, né? Que ficou vigente a partir do dia 8, né? Se não me falha a memória, 8 de junho. E aí já saiu uma nova Banlist que vai ficar vigente a partir do dia 1º de julho. E o que vai acontecer nessa Banlist, né? Primeiro, é importante a gente se contextualizar e se localizar em como tá o Master Duel. Dá uma olhada nessa última Banlist que aconteceu. E se você vem acompanhando, vem jogando o Master Duel, ou no mínimo você vem acompanhando o meu canal de jogos comentados no Master Duel, que eu vou deixar o link aí em cima também pra você acompanhar, você vai perceber que teve uma leve debandada. Teve uma leve debandada do Tiara, né? Dentro do jogo, o que, sinceramente, é meio natural. Porque não vou dizer que o Tiara ficou como sendo um deck ruim, longe disso, tá? Longe disso, mas o Master Duel é o Master Duel, né, gente? Então a galera pega pra jogar com os decks e elas querem que seja o mais Monkey Flip possível. Na proposta de um Master Duel ser um lugar pra você gastar o seu tempo e se divertir, fazendo coisas que você, enfim, que você joga, que você ganha e beleza, tá ligado? Muito do cerne que eu vejo no Master Duel é isso. O Tiara ficou mais difícil de se usar, mas ele não saiu do jogo, com certeza não. Só os hechizos foram limitados, o Instante, o Terraform, tudo isso foi banido e tal. Já tem um monte de carta limitada, já tem cartas que foram banidas e as menininhas estão todas a 2. E aí, o que deveria acontecer nessa banlist? Já tá no range do Tiara Laments morrer e sair completamente do jogo? Essa parada de matar um deck e tirar ele completamente do jogo parece não ser a vibe. E essa Banlist veio pra poder mostrar um pouquinho isso pra gente, né? Vamos acompanhar porque o assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá. Eu disse que eu ia contextualizar, mas não contextualizei nada, né? Mas enfim. Muito bem, então, antes de você prosseguir com o vídeo, recadinho muito rápido para nossos amigos e parceiros da Mapcards. Lembrando que se você quiser comprar ou vender as suas cartas, você acessa mapcards.com.br para poder comprar suas cartinhas. E claro, se você quiser, você pode vender elas também. Cria uma pasta aí dentro do site da plataforma da Mapcards. Você pode cadastrar todas as suas cartas, simplesmente você clica em uma carta que já existe e tem a opção de você simplesmente cadastrar a mesma na tua pasta. Você põe o preço que você quer e bum, tá disponível. Alguém vai entrar lá e se você colocar num preço amigável, a pessoa vai comprar de você, provavelmente. Pois é, e aí você fica rico, milionário, vendendo uma carta que você já não usa. E se você for fazer compras dentro da plataforma, você vai usar esse meu cupom aqui, ó, TSHADOW5, para ganhar 5% de desconto na sua compra dentro do site, certo? Então, acesse mapcards.com.br. Ah, detalhe, esse cupom aqui, além de dar 5% de desconto na sua compra, dobra o teu número, tá? Nos sorteios mensais em dinheiro que rola na plataforma da Mapcards para você gastar dentro da plataforma comprando cartas, né? Então, acesse mapcards.com.br, compre suas cartas, monte seu deck, vende suas cartas também e fique rico, maravilhosamente rico, certo? Agora a gente vai de fato pro assunto do vídeo. Let's fucking go. Muito bem, meus amigos, então aqui na tela tá o bagulho na minha cara. Sai! Enfim, o bagulho aqui ficou meio zoado, né? Caceta, eu tinha que ter criado uma outra tela aqui. Será que é o Guild Pro Deck? Ajuda. Beleza, então aqui, só pra gente dar uma olhadinha, o Master Duel Meta compilou aí os resultados de torneios externos que eles fazem, né? Obviamente, nada oficial, mas esse aqui é, teoricamente, os spots do jogo atual, né, do metagame atual, onde você tem o Tiara Laments, que caiu completamente do Tier 0, para você ser Tier 0 tem um nível de poder que eles colocam aqui, né, baseado no teu win rate e tal, então, só que ainda o poder do Tiara é 27, gente, é 27. O Splight que subiu pra Tier 1, porque assim, tem uma nota de corte, né, se você quer se basear pelo Master Duel Meta, por algum motivo, você vai simplesmente entender que eles colocam uma nota de corte, né? Eles determinam poder, atribuem poder para um determinado deck, baseado nas vitórias que ele tem ali em torneios e tal. E
daí tem uma nota de corte. Se você tem o poder, por exemplo, se eu não me engano, ó, tá escrito aqui na verdade, né, ó, o mínimo 12. Então se o deck acabou chegando no poder com no mínimo 12, baseado nos resultados que tiveram, né, nos torneios e tal, externos aos torneios oficiais da Konami, ele fica com o nível de poder de 12, né, quer dizer, caralho, se for acima de 12 ele tá dentro do Tier 1. Se for entre 7 e 12, ele tá dentro do Tier 2, e se for entre 3 e 7, ele tá dentro do Tier 3, e se ele não tiver em até 3, ele não aparece na foto. Tá? Então o quadro é esse. O Tiara, lembrando que o corte para ser Tier 1 é 12. A força do Tiara na análise do Master Duel Meta está como 27. Lembrando, isso não é o poder que o deck tem. Claramente o teto do Adamas Peito é maior que o teto do Tiara. Mas o que importa aqui é o win rate, conversão e tal, né? E o poder do Tiara ainda é 27. Mesmo com os hexizos limitados. Se eu for clicar aqui em Tiara, ele vai mostrar pra gente um esboço de uma decklist, né? De um Tiara Laments dentro do TCG, por exemplo. Então aqui tem um exemplo, né? Lembrando que tem os bichos e tal, e a outra coisa que tirou a galera de tentar grindar de Tiara é o fato de existir os bichos agora, né? Então todo deck pode meter os bichos lá e counterar você. Só que, cara, você tá com um deck de Tiara, um deck extremamente versátil, que faz o extra deck inteiro de qualquer cor, a carta de qualquer cor. Existe o Sprint agora, o Sprint muda muito e tem várias nuancezinhas de como você precisa pra jogar e tal. O ponto é, os status do Tiara caiu vertiginosamente. E nisso você consegue ver, né, tem as constatações que inclusive são óbvias, mas que as pessoas que começaram a jogar agora, elas acham que descobriram a roda, que o problema do Tiara Tier 0 são os Gixizos. Ah, parabéns, cara, se você conseguir ver isso. Muito parabéns. O Tiara, desde que lançou no OCG e no TCG, basicamente era um deck que no OCG ficou à sombra do Splight, que era Tier 0 quando lançou por lá, e no TCG ele foi lançado ao mesmo tempo que o Tiara e tal, mas ele dividia completamente o protagonismo junto com o Tiara, e não era Tier 0, ele só passou a Tier 0 quando chegou os hexizos. Adivinha quem que é a parada da equação toda, né? São os Millers do Tiara, não é nem os Shufflers, né? São os Millers que fazem o Tiara aumentar, ficar completamente overpower. São eles que fazem a parada acontecer. E quando você diminui eles, inclusive eles não diminuíram o Callback, eu acho que essa é uma bullet perfeita para você limitar o Callback, eles não fizeram isso, você acaba tirando muitos spots desse fator de milada. Mas o Tiara, com as cartas que tem no Master Duel, ainda é um deck assertivo, de fazer jogadas que você precisa para poder alcançar o objetivo. E não só milar e ver o que acontece, tá ligado? Eu acho que milar e ver o que acontece é o caminho errado, e é um dos motivos pelo qual a galera migra desse deck para tentar jogar com outras coisas que parecem ser menos complexas, tá ligado? Enfim, eu só queria deixar esse desabafo aqui pra vocês, mas esses são os status, né? Tiara com o Splight, estabelecendo ali o Tier 1, teoricamente, do jogo, com o Despia ficando em Tier 2 ainda, né? Que aí em Tier 3 tem Sword Soul, Dragon Link, com os bichos, aumenta muito de poder, o deck fica muito maneiro, ainda mais no mundo em que existe o Tiara. Tudo bem que o Tiara não tá sozinho mais como sendo o protagonista do jogo, mas o fato do Dragon Link ser um deck que usa tão bem o bicho como engine, ajuda ele a melhorar exponencialmente como um deck no formato. Assim como o Despia também, que usa os bichos como engine em alguns cenários. Flounder Reese continuou por aqui, Tri-Brigade Splight e o Exo Sisters, que continua aí dando as caras, né? Enfim, deck de stun fora do... Stun não, né? Mais na vibe anti-meta, que nem anti-meta, é anti-Tiara, o Flounder Reese e o Exo Sisters com certeza são os melhores decks. Dito isso, a gente vai de fato pra parte da banlist, né? Que agora sim, na banlist, tirando a tela do Yu-Gi-Oh! Omega, a gente tem esses hits aqui, tá? Então esses foram os hits que rolaram. Como vocês podem ver, nenhuma carta banida e o Callback não foi limitado. Eu acho que o Callback tinha que ter sido limitado, tá? Ah, mas do jeito que tá, o Tiara já diminuiu muito, foda-se. O Callback tinha que ter sido limitado, certo? Eu sou contra o Tiara Laments existir? Não. Eu acho que o Tiara Laments pode existir, mas eu prefiro que ele morra, tá? E ele morre com a kit. Ele vai morrer agora? Duvido. Assim como não morreu, na verdade não tenho o que eu duvidar, já saiu a banlist, né? O que eu tô falando. Mas talvez na próxima o Tiara vá de berçário. Tem até argumento pra você dizer que talvez eles não matem, né? E que o Master Duel fique mesmo em deixar as cartas lá e tal, e minando, e fazendo esses hits estilo OCG, tá ligado? De muitas limitações, semi-limitações e tal. Que é bem um estilo OCG, tá ligado? O que sinceramente não sou muito contra não. Contanto que sejam cartas centrais e cartas que causem impacto. Por exemplo, as limitações do Ixizos causaram impacto. A limitação do Tiara causaram impacto. Com os Ixizos menos, mas causaram um certo impacto sim. A limitação do Pelerreino teve um impacto alto. A limitação do Swamp, ela vai causar impacto quando tiver quando a kit for banida, né? Por enquanto não causa impacto não. Limitação do Guts causou impacto. Banimento da instante do Terraform, isso causou impacto, por exemplo. Enfim, um monte de hit no Tiara que já aconteceram, né? Diga-se de passagem. Mas eles não baniram cartas. O que aconteceu foi limitação do Empen. É o deck mais fora do jogo
do meta em que consegue rivalizar, e eles limitaram o Empen sem falar que o mapa já tá limitado. Eu não consegui entender muito bem qual é a motivação por trás desse hit. Deve ter alguma citação lá dentro do jogo do Master Duel que eles colocaram, mas sinceramente eu me recuso até ali, porque já deixei de acreditar há muito tempo. O Empen foi limitado, sinceramente não sei muito bem o porquê, não sei mesmo, mas aconteceu. Teve a limitação do vírus, ainda não existe o Labyrinth Full dentro do Master Duel, porque não existe a Lady e nem o Big Welcome ainda, se não me falha a memória. E a Lady consegue buscar o vírus, tá? Se você não tá ligado. E é uma coisa que eu quero que exista no TCG. Deveria existir no TCG. Esse vírus é o vírus de Spell Trap? Eu acho que é, né? Bom, deveria estar todos esses vírus limitados ou banidos, tá ligado? O Labyrinth no TCG se sustenta muito em volta desse tipo de carta. E simplesmente não pode ter, tá ligado? Simplesmente não pode ter. O Labyrinth é um deck que busca qualquer normal trap do jogo. E é bem injusto. E acabaram que eles limitaram esse vírus especificamente. Lembrando que tem outros, tá? Tem outros, mas limitaram ele. Pelo menos é algum prenúncio, quem sabe? Vai acontecer alguma coisa com isso no TCG? Tomara, tomara. Não sei se por influência do Master Duel. Aí, de Tiara, a única coisa que aconteceu foi um Salic A1. Tá ligado? Você machuca um pouquinho a dinâmica do jogo, do deck, né? Porque você milando cartas, dependendo de como você construiu outra jogada, eventualmente você precisa fazer a Kit milar 5. E a Kit milar 5 com o Meiru milando 3. Aí você mila 8, por exemplo. E nessa milada é difícil você fazer um controle de o que você vai cair no cemitério. Na verdade é impossível, né? Não tem mais Foolish Goods pra você dar o Foolish Goods, pegar o Screen, por exemplo, tacar o Screen pegar o Salic e tal. Então pode acontecer um monte de coisa, né? Estranha. Tipo, você usa o Crime, você vai usar um Crime, um Salic e um Meta Noise. Sabe qual é? Um pouco estranho, né? E aí, se o Salic cai no cemitério, você já não busca mais o Salic. E a interação de Salic com Kaleido é uma das melhores coisas que o deck tem. O Salic é muito importante, tá? Muito importante mesmo. O Meta Noise, por enquanto, não. Quando chegar o caixeiro, o Meta Noise vai passar a ter uma relevância grande. Por exemplo, e se a Kit continuar existindo, você pode continuar usando o on-off de Meta Noise e talvez esse Salic não faça diferença. Mas pro momento atual, onde não tem caixeira, por exemplo, o Salic limitado machuca. Machuca um pouquinho, mas nada demais, um pouquinho só. Um pouquinho, porque tem algumas coisinhas que vão acontecer. É o hit que precisava? Pô, sei lá, cara. Por que eles fizeram essa lista? Olhando o impacto dela, realmente, de fato, o que aconteceu? Né? Mas o Master Duel é isso. É uma junção de pequenas ações que fazem com que juntas você consiga enxergar como sendo uma ação que faz sentido. É isso. É um constante estado de boa fé que você precisa ter. Um constante estado de... somando aqui tem uma coisa boa. No meio de um monte de coisa que, sinceramente, parece que nem faz sentido. O Master Duel é isso. E mais uma coisa dessa aconteceu que não é surpresa, né? Então o Salic foi limitado. Ok. Eu preferia que o Kelbeck tivesse sido limitado que o Salic. O Salic não é nada demais. Mas eu entendo que ele faz diferença, que isso muda um pouquinho a dinâmica de deck. Você vai ficar usando mais Heartbeat pra poder buscar potencialmente Salic do cemitério? Estranho, né? Estranho. O Griff pega Spell Trap do cemitério? Eu não lembro. Porque pode ser o Griff também, né? Que possa fazer esse trabalho sujo aí pra você. Sinceramente não sei. Mas foi o que aconteceu. Enfim. Brand Fusion foi a 2. A Brand Fusion, cara, o Albert A2 no Master Duel, né? Eles colocaram a Brand Fusion A2 também, né? Assim, não é como se em algum momento eu acho que eu já fui esse cara que acha que cartas A2 não fazem sentido. Hoje em dia eu acho que tá tranquilo, mas eu não sei, a Brand Fusion não é a carta pra ir pra 2, tá ligado? Eu acho que era tranquilo colocar 1 e valeu. É que no Master Duel tem uma coisa que eu não tô tão por dentro, que é na raridade das cartas. Sabe qual é? Então, qual é a raridade das cartas do Flanderize? O Flanderize tem muita carta R e N, por exemplo, muitas cartas R e R e poucas cartas UR. Eu acho que se tiver isso, tem mais incentivo da Konami segurar um pouco esses decks e dar hit, mesmo que o momento não seja propício para eles. E aí o Flanderize acaba pagando um pato por ser um deck barato que é fácil hitar, mesmo que o momento não seja nem propício para fazer isso. O vírus, por exemplo, com certeza não é uma carta UR, eu suponho que ele foi limitado e nem tem uso no metagame atual. Vai ter uso quando chegar o Labyrinth, beleza. O Salic, se eu não me engano, o Salic é UR, tenho quase certeza disso. Então, não é uma carta UR. As cartas que já chegaram irritadas, como o Perlane, por exemplo, que é UR, mas ele já chegou limitado. A Konami não teve que te reembolsar gemas por causa disso. Isso causa impacto. A Brand Fusion, por exemplo, foi a 2 agora. Ela é um UR, 100%. Mas, pelo menos, parece, né? Será que isso é levado em consideração? Tá ligado? Não sei. Eu acho que a Brand Fusion é uma carta pra IA1. E tá tudo bem. Chegou Cartesia, chegou... Mas é foda, né? Chegou Cartesia, chegou tudo isso, chegou Granol e tal, e Bichels. E aí você vai colocar Fusion 1 depois de ter recebido esses suportes? Também é um pouco estranho, né? É difícil, é difícil.
O Split Jet foi a 2. O Start já tá a 2, né? O Split Jet foi a 2. Swap Frog foi a 2. Ok? O Sprint chegou agora, a engine de Angler é muito, muito melhor. Acho que mesmo assim você talvez precisasse usar o Swap Frog, mas eu não sei se 2 vai fazer alguma diferença. Se tivesse banido o Ronin igual fizeram no TCG, faria significativa diferença, mas ainda existe. Então é bem tranquilo. E o Metaverse foi a 3. Como não existe Mystic Mine, eu não me preocupo com isso. Mas enfim, esse é o panorama geral da lista. Eu confesso que no meu mundo ideal, todos os decks teriam hits. Igual esse daí, tá ligado? O Tiara tem lá um Perle-Reino, 2 de cada nomezinho, não tem instante, não tem terra. O Foolish Good tá limitado, o Salic tá limitado, os hechizos estão limitados. Por mim, todo deck teria isso. O Flounder Wizard tá com o Emp em A1, o mapa estaria A1. O Despia tem Brand Diffusion A1, o Aluber A2, o Open A2, por exemplo. Todos os decks teriam isso, do meu ponto de vista, tá? É um bom jeito de você tentar controlar o power level do jogo e, por consequência, ajudar a manter o power creep. Power creep esse que não acontece no Master Duel, tá? O power creep não é algo que a gente vai ver impacto dentro do jogo do Master Duel. Não tem, porque as cartas são lançadas no TCG e OCG. A menos que chegue algum momento em que a Konami resolva lançar cartas exclusivas do Master Duel, que eu duvido. Então, power creep não é algo derivado do Master Duel. A pool de cartas não influencia no Power Creep, mas fora dele influencia. No TCG e no OCG influencia o que existe para saber o que vai existir e o que eles precisam ter para serem bons e relevantes. E se o teto tá alto, as coisas novas precisam ter um teto alto para serem relevantes também, tá ligado? Então, o fora do jogo influencia, dentro do jogo não. Então, esses hits é meio que o universo paralelo do Master Duel, mas por mim tudo bem, tá ligado? Contanto que ele aconteça com mais frequência e em mais coisas. Então, assim, qual é o resultado dessa banlist? É uma banlist que, sinceramente, nem precisaria existir. De novo, eu acho que eu já perdi a conta de quantos vídeos que eu fiz falando de banlist que talvez nem precisasse existir. Mas, no final das contas, tá somando um monte de hitzinhos, né? Então, o Runic não morreu e a proposta não é matar. Então, o Runic tá lá com as cartas A2, tem uma carta A1, se eu não estiver enganado. O Chip, se eu não me engano, tá 1, se não me falha a memória. Várias cartas banidas de Enchara, staplezinhas periféricas, cartas limitadas dentro do deck, inclusive o Salic agora. No Despia, você tem a Fusion A2 e o Aluber A2 também. Quem sabe na próxima banlist, a Fusion vá A1, o Open A2, ou o Open vá A1 e a Fusion fica A2. Então, de repente, isso seja uma conjuntura, né? Um bagulho que a gente só vai ver lá na frente. Mas é frustrante toda vez que chega a gente vê isso aqui. Pouquinho, porque parece nunca fazer sentido, tá ligado? Mas foi o que aconteceu. Mas, assim, eu tô positivo com isso, tá? Tô positivo com isso. Acho que tem um potencial interessante. Só que daqui a pouco chega coisa impactante também, né? Então, assim, é uma coisa que precisa ser muito bem pensada. Mas aconteceu isso. Foi isso que aconteceu aí dentro do Master Duel. E aí a gente vai ter que se comportar de acordo. Como vai ficar o meta depois disso, provavelmente não vai mudar nada, tá? Mas é basicamente isso. Quem sabe a longo prazo mude, né? Eu tenho que colocar isso aqui na tela. Valeu, falou, meus amigos, e até mais.